O canal Cinecultura apresenta Como Terry Crews sobreviveu ao pior de Hollywood. Hollywood moldou Terry Crews, mas não da forma que você imagina. Em vez de aplausos, ele recebeu silêncios cruéis. Em vez de tapetes vermelhos, enfrentou portas fechadas. Entre sorrisos forçados e personagens estereotipados, aprendeu que o preço da fama pode ser a própria identidade. Terry foi testado, como homem, como artista, como ser humano. E o mais surpreendente, ele sobreviveu. Transformou traumas em fala, vícios em redenção e vergonha em coragem pública. Sua trajetória expõe não só os bastidores de uma indústria brutal, mas também o abismo entre a imagem e a realidade. E ao se levantar, ele nos obriga a perguntar: quantos outros estão afundando em silêncio enquanto o mundo aplaude? Terry contou sua história. E agora, ninguém mais pode fingir que não viu. Prepare-se para conhecer não o astro, mas o homem que aprendeu a se reconstruir entre os escombros do sucesso. Infância e criação. Terry Crews nasceu em Flint, Michigan, uma cidade marcada pela crise industrial e pela dureza da vida operária. E sua própria infância não foi diferente. Criado em um ambiente religioso extremamente rígido, ele cresceu sob um conjunto de regras que pareciam sufocar qualquer expressão de alegria ou criatividade. Esportes, música popular e cinema eram proibidos dentro de casa. Qualquer tentativa de explorar o mundo fora da doutrina familiar era reprimida com culpa e disciplina. O lar, que deveria ser um refúgio, funcionava como uma extensão da rigidez e do medo. O peso dessa estrutura repressiva já seria suficiente para marcar uma infância. Mas havia algo ainda mais sombrio presente. Seu pai era alcoólatra e fisicamente abusivo com sua mãe. Terry presenciou repetidas agressões, sem ter a menor capacidade de reação. Ainda pequeno, aprendeu que sua força não bastava para proteger quem amava. E essa impotência plantou nele a semente da raiva. Uma raiva profunda, silenciosa, que fermentava a cada grito abafado e cada soco que ele não conseguia impedir. A casa era um campo de batalha emocional, e sobreviver emocionalmente exigia mais resistência do que qualquer esporte que ele viria a praticar no futuro. Essa criação moldou não apenas seu comportamento, mas também sua visão de mundo. Durante muito tempo, associou força à violência, autoridade ao medo e masculinidade ao controle. Foi só na adolescência, ao assistir escondido ao filme Guerra das Estrelas, que uma nova janela se abriu. Pela primeira vez, viu heróis que usavam a força para proteger e não para ferir. Aquilo o marcou profundamente. Era mais do que entretenimento. Era um vislumbre do que poderia ser sua vida, longe daquele ciclo de opressão. Carreira no futebol americano. Terry Crews encontrou nos esportes uma válvula de escape. Depois de anos sufocado por regras religiosas e traumas familiares, o campo de futebol parecia oferecer algo diferente: liberdade, poder e identidade. Era sua chance de abandonar o garoto acuado de Flint, Michigan, e se reinventar como um homem forte, respeitado e, quem sabe, vitorioso. Sua força física, combinada com disciplina ferrenha, o levou à NFL, um feito impressionante, mas longe de ser a salvação que ele imaginava. Jogou por equipes como Los Angeles Rams, Green Bay Packers e San Diego Chargers. Mas por trás dos uniformes e do glamour da liga descobriu um universo implacável. Crews descreveu a NFL como um culto, uma estrutura onde os jogadores eram ensinados a acreditar que estavam sendo protegidos, enquanto eram explorados silenciosamente. Os contratos não garantiam estabilidade, eram de jogo a jogo, com a constante ameaça da dispensa pendendo sobre suas cabeças. A sensação era de estar sempre no fio da navalha, valorizado por fora, descartável por dentro. A gota d'água veio durante um teste para o San Francisco 49ers. Maltratado, humilhado e tratado como se sua presença fosse um incômodo, Crews teve uma revelação. Ele não era mais aquele garoto que aceitava tudo em silêncio. Era um homem, e não aceitaria ser reduzido a um número em uma planilha de desempenho. Ali, naquele vestiário, ele decidiu. Não importava o que viesse depois, mas ele abandonaria o futebol. E foi exatamente o que fez. Transição para Hollywood e desafios na carreira. Largar a NFL não foi o fim da linha. Para Terry Crews, foi o início de uma nova corrida. Mais dura, mais incerta e infinitamente mais brutal. Hollywood era um universo tão cruel quanto o futebol, mas com um verniz mais polido. Atrás das câmeras, a competição era silenciosa, os preconceitos enraizados e as portas seletivamente fechadas.
Ele chegou à cidade dos sonhos sem glamour, sem contatos e, o mais importante, sem dinheiro. Nos primeiros anos, viveu com a família em condições precárias. Aceitou qualquer tipo de trabalho. Limpava fábricas, fazia segurança, pintava retratos de jogadores da NFL. Tudo para colocar comida na mesa. Havia dias em que a frustração beirava o insuportável. Mas ele se recusava a desistir. Sabia que talento não bastava. Era preciso persistência insana. E ele tinha. Mas talvez o maior obstáculo não tenha sido a pobreza, e sim os estereótipos. A indústria via Terry Crews como um tipo específico. O brutamontes, o segurança, o personagem engraçado sem profundidade. Ser negro, musculoso e carismático virou um rótulo, não uma porta de entrada. As audições eram uma repetição humilhante de papéis caricatos. Era como se ninguém conseguisse enxergar além da casca. Mesmo assim, ele resistiu. Enfrentou o racismo institucionalizado com um sorriso teimoso e uma ética de trabalho inabalável. Conseguiu papéis cômicos em filmes como As Branquelas e séries como Todo Mundo Odeia o Chris, onde seu talento finalmente começou a ser reconhecido. Mas o caminho não foi reto, e nem seguro. Lutas pessoais, raiva e vício. Por trás do corpo imponente e do sorriso que virou sua marca, Terry Crews travava batalhas invisíveis. As feridas da infância não ficaram no passado, cresceram com ele. E a raiva, cultivada em silêncio desde os primeiros anos de vida, encontrou na vida adulta um terreno fértil para explodir. Durante muito tempo, ele não percebia o quanto esse sentimento moldava suas atitudes. Achava que controle era força, quando, na verdade, estava sendo controlado por uma fúria surda, acumulada desde os tempos em que via sua mãe sendo agredida sem poder reagir. O ponto de ruptura veio de forma inesperada. Ao agredir um homem que desrespeitou sua esposa em público, Crews percebeu que sua raiva estava fora de controle. Aquilo não era mais proteção. Era uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Foi ali que algo nele mudou. Pela primeira vez, não tentou justificar o impulso. Encarou a verdade. Admitiu que precisava de ajuda. Buscou terapia. E descobriu que seu problema não era o outro. Era ele mesmo. Mas a raiva não era a única sombra. Desde a adolescência, Terry lutava com um vício silencioso e corrosivo: pornografia. Um hábito que começou como curiosidade e evoluiu para compulsão. Em segredo, isso afetava tudo: sua visão sobre o mundo, sua autoestima e, sobretudo, seu casamento. O vício o isolava emocionalmente, criava barreiras invisíveis entre ele e as pessoas que mais amava. Por fora, tudo parecia sob controle. Por dentro, era caos, casamento e família. Quando Terry Crews decidiu expor seu vício em pornografia, a primeira consequência direta caiu sobre o que ele mais temia perder: seu casamento. Ao lado de Rebecca King Crews, ele construiu uma história longa, marcada por companheirismo, filhos e a tentativa constante de manter a família unida, mesmo em meio ao caos da fama. Mas o vício não era apenas um hábito escondido. Era um agente corrosivo que minava a intimidade, quebrava o vínculo emocional e colocava em xeque tudo o que haviam construído juntos. Rebecca não descobriu o problema por acaso. Ela sentia. A desconexão crescente, a ausência disfarçada de presença e o olhar distante entregavam que algo maior estava em jogo. Quando a verdade veio à tona, ela não reagiu com fúria, mas com firmeza. O vício em pornografia e episódios de infidelidade colocaram a relação em risco real. Não se tratava apenas de traições físicas, mas de um distanciamento emocional que corroía a base do relacionamento pouco a pouco. Rebecca, que sempre foi mais do que apenas a esposa de Terry Crews, percebeu que algo estava errado muito antes das confissões. Ela sentia a ausência dele mesmo quando estavam na mesma sala. O afastamento, o silêncio e os segredos criavam um abismo. E quando a verdade veio à tona, a dor foi devastadora. Mas ao invés de romper de imediato, ela propôs um caminho ainda mais difícil: enfrentar o problema juntos, com honestidade radical e terapia intensiva. Foi nesse processo que Terry compreendeu que reconstruir a confiança exigia mais do que promessas. Era preciso quebrar o ciclo de culpa e silêncio. Tornou-se completamente transparente, entregando suas falhas e medos à pessoa que mais havia magoado. O casal mergulhou num processo terapêutico que durou anos. Nada foi instantâneo. Cada reconciliação era um passo doloroso, mas real. Rebecca não foi apenas suporte, foi força ativa na transformação de Terry.
Ela insistiu na importância da verdade como caminho para a cura. E ele, pela primeira vez, entendeu que amor não é algo que se exige ou se presume, é algo que se constrói com presença, escuta e vulnerabilidade. Agressão sexual em Hollywood e movimento Me Too. Em 2017, Terry Crews fez algo que poucos homens com sua fama físico e reputação ousariam. Falou. Revelou que foi vítima de agressão sexual, apalpado por um executivo de Hollywood, Adam Bennett, durante um evento público. A denúncia chocou não apenas pela gravidade, mas pelo fato de um homem forte e bem-sucedido admitir um abuso tão humilhante. As consequências foram imediatas. Muitos o questionaram, outros zombaram. Em uma indústria onde o silêncio é regra e a reputação é moeda, Crews escolheu a exposição. Se uniu ao icônico movimento Me Too e moveu um processo. Enfrentou o Comitê Judiciário do Senado. Crews viu o telefone parar de tocar. Hollywood, que tanto defende liberdade e justiça nos discursos, se calou. As portas se fecharam, silenciosas e calculadas. Ele sabia o que aquilo significava. A lista negra era real. E ele estava nela. Mas não recuou. Disse que precisava fazer aquilo não só por si, mas por todos os homens que, como ele, sofreram e foram silenciados. A ação judicial terminou com a aposentadoria do agressor e o reembolso dos custos legais. Mas mais do que isso, criou um precedente. Sua coragem abriu espaço para que outros homens compartilhassem suas histórias. Crews expôs a hipocrisia de Hollywood. Um lugar que fala em justiça, mas recompensa o silêncio. Falou sobre os acordos secretos, as indenizações milionárias que compram o silêncio das vítimas. Criticou um sistema que protege predadores em nome de bilheterias. E, acima de tudo, mostrou que abuso não tem rosto nem perfil. Pode acontecer com qualquer um. Comentários sobre o Black Lives Matter e pedido de desculpas. Em 2020, no calor das manifestações contra o racismo após o assassinato de George Floyd, Terry fez o que parecia impensável. Foi contra a maré. Seus tweets questionando se o movimento Black Lives Matter poderia se tornar um movimento de supremacia negra causaram uma tempestade de críticas. Vindo de um homem negro, em um momento de tanta dor e mobilização, suas palavras soaram como traição para muitos. A internet reagiu com fúria. Colegas, fãs, ativistas, todos apontaram sua falta de sensibilidade. Mas Crews, ao contrário do que se esperava, não dobrou de imediato. Demorou, refletiu e só depois se desculpou. Foi ao The Daily Show com Trevor Noah e admitiu, errou. Disse que não queria diminuir a importância da luta, nem minimizar o assassinato brutal de Floyd. Seus tweets, explicou, nasceram de um desejo mal direcionado de paz e de uma necessidade de ser aceito. Disse que falava de um lugar de medo, o medo de divisão dentro da própria comunidade. E ali, ao vivo, ele fez o que poucos fazem, assumiu o erro, sem desculpas esfarrapadas. Perspectiva atual sobre Hollywood e a vida. Hoje, Terry não vive para agradar. Vive para servir um propósito. Sua presença em programas como America's Got Talent não é mais sobre fama, é sobre oferecer palco aos outros. Ele se vê como um condutor de sonhos, não como protagonista de vaidade. Depois de tudo o que enfrentou, abusos, vícios, rejeição, ele aprendeu que a liberdade começa quando você escolhe a autenticidade. Hollywood, com suas máscaras e exigências, não dita mais suas decisões. Ele prioriza a família, o bem-estar emocional e, acima de tudo, a transparência. Nas redes sociais, ao invés de performance, entrega vulnerabilidade. Fala sobre fé, terapia, perdão. Fala sobre homens chorarem, assumirem seus erros, abraçarem suas dores. Essa nova fase é menos sobre vencer e mais sobre curar. Ele não quer mais ser o cara que explode, que agrada todo mundo, que se cala para manter contratos. Quer ser o homem que os filhos admiram quando ninguém está olhando. Terry Crews enfrentou o tipo de dor que muitos escondem e teve coragem de expor o que outros preferem negar. Ele não apenas sobreviveu ao caos. Ele o traduziu em linguagem, em transformação, em alerta. Sua história nos obriga a olhar além da fama, além das manchetes e do carisma. Nos lembra que até os mais fortes sangram e que por trás de cada figura pública pode existir um grito preso na garganta. Terry soltou o dele. E agora abriu espaço para que outros também se libertem. Mas o que acontece quando alguém quebra o silêncio? Quem se incomoda? Quem tenta apagar essa voz?
Os bastidores da fama nem sempre brilham. Às vezes eles queimam. E a verdade é que ainda estamos longe de ouvir tudo, porque há mais nomes, mais histórias, mais verdades esperando para explodir. E quando isso acontecer, você vai querer estar aqui para ver. Sobreviver não basta. O que importa mesmo é como se vive depois.